Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do Grupo Assaí, né? Uma empresa de varejo. A gente sabe que toda a Bolsa de Valores vem caindo bastante, mas o Assaí é uma empresa interessante, a não ser por uma questão dos varejistas em geral, né? A gente sabe que a Americanas passou por um problema grande. No caso, ela estava meio que ocultando contabilmente questões de dívida que ela estava reconhecendo como um risco sacado, que seria contas a pagar a fornecedores. E o Assaí, ele tem contas a pagar grande, mas isso faz parte do mercado de varejo, né, principalmente dos supermercados, mas é um fato a se prestar atenção. Normalmente esse risco sacado, essa contas a pagar, tem uma taxa de juros bem inferior a um empréstimo feito em banco, tá? Então vamos falar um pouquinho do Assaí, 50 anos, né? A gente sabe que foi um desmembramento aí junto do grupo Pão de Açúcar, né? Então eles estão com uma quantidade de lojas novas bem grandes aí no terceiro tri, 4 lojas, né? Mesmo nesse cenário aí que a gente sabe que não está muito legal. Eles conseguiram ter uma redução da dívida e avanço da desalavancagem, né? A gente viu que estava 3,5 vezes. O problema, e eles querem reduzir para 3,2 vezes. Não é uma dívida pequena, né? A gente está vendo aí, 3,5 vezes, né? Geralmente dívida líquida sobre EBITDA. E ainda tem a questão do contas a pagar, é o que eu falei. Esse é um ponto de atenção, por isso provavelmente o mercado batendo muito, a Assaí caiu bastante a cotação, mas é um mercado, é uma empresa que vem crescendo, a vendas e mesmas lojas crescendo, pouquinho, né, timidamente, né, são as lojas mais maduras que já existem há 2, 3 anos, né, diferente dessas lojas novas aqui abertas no ano ou no terceiro tri. Mas a gente sabe que o cenário está desafiador no Brasil, né? A gente vê que ela está conseguindo repassar ticket, aumentando o faturamento, né, faturamento aí total em todas as lojas, inclusive as novas lojas, né, a gente vê que o EBITDA também, aqui eles botam aqui o IFRS 16, que é quando considera o pagamento do arrendamento do imóvel, né, o aluguel do imóvel, né, então a gente vê que eles estão crescendo, a margem é normal ter uma margem assim 5%, 4%, eles conseguiram crescer a margem EBITDA, tá? Aqui é sem considerar essa questão aí do arrendamento, né, do aluguel. Então a gente vê que a margem seria um pouquinho maior, 7%, a margem bem ok. Tá? Ela tem uma lucratividadezinha, né? Lucro líquido, mas ainda bem baixinho, né? Só que essas empresas de mercado, elas costumam ter um valor patrimonial grande. Então mesmo o mercado derrubando ela, a cotação, a gente vê que pesa bastante. Poderia estar um pouquinho mais elevado, porque tem um valor patrimonial, tem um lastro patrimonial. Eles têm aqui uma projeção de crescer, inclusive, ó, CAPEX, ó, 1 bi, 1,2 bi. Aí eles têm projeção de reduzir a alavancagem, né? Então, provavelmente essas empresas não são empresas que vão pagar dividendos, tá? São empresas que vão segurar dinheiro por conta do investimento para reduzir a alavancagem. Selic subindo vai afetar essas empresas, mas é uma empresa interessante, tá? Vão continuar expandindo em lojas. A gente vê que o faturamento aí crescendo cerca de 6%, né? Do primeiro para o terceiro tri. Lucro bruto também, né? Crescendo. Não é o melhor indicador, né? O melhor indicador acho que é o lucro operacional. Que margem bruta também é ok, né? Margem bruta excelente nesse segmento é 20%, tá? Mas margem bruta é ok. Segmento, normalmente esses segmentos têm margens pequenas mesmo, tá? Porque não tem um diferencial competitivo, vende biscoito aqui, vende ali e tal. É o modelo de negócio, é giro, né, de contas a pagar, contas a receber, né? Comprar um produto por um preço inferior, né, de um fornecedor e vender por um preço um pouquinho maior. Então consegue pegar alguns centavos aqui, uns centavos ali. É o que eu estou vendo aqui, tá? Mostrando aqui eficiência operacional, atendimento personalizado, então custo-benefício, né? Então a gente vê que eles vem tentando aí mudar. O modelo antigo era assim, né? Então tinha esses caixas desse jeito, aí começou a melhorar aqui a organização, um acabamento mais simples, né? Essa inovação que eles botaram, né? Esqueci o nome, essas prateleiras grandes. A gente vê que o EBITDA saltando bastante. O EBITDA sim saltando bem, tá? Mesmo que a venda das mesmas lojas não saltando. Então isso aqui indica que a empresa operacionalmente está bem, tá? Resultado financeiro, a gente vê que não é tão alto assim. Apesar que quando bota aqui no ano, com certeza é um pouquinho mais alto, 490 milhões, né? Mas eles estão controlando, tá? Aí o lucro subiu, bastante. Quase 100%, e o lucro líquido, isso aqui é lucro antes e depois de renda, o lucro líquido um pouquinho mais tímido. Então a gente vê que a empresa está dando um salto de rentabilidade, só que o resultado financeiro pesa, né? O lucro líquido ainda não é aquilo que a gente espera, né? E essas novas lojas, ao longo do tempo, conforme eles forem abrindo novas lojas, elas forem maturando, a gente vai ver um salto cada vez maior aqui no lucro e no lucro líquido lá no final. O lucro líquido sempre demora um pouco mais, tá?
É um faturamento crescente, crescendo bastante. Um investimento bem alto que a empresa tem para expansão. Eles compraram outros hipermercados também, 3,3 bi. Né? E gerando bastante caixa, tá? Geração de caixa é diferente de EBITDA, né? Ou EBIT, a DRE, geralmente na DFC, que a gente acompanha, tá? Quando as empresas apresentam assim na apresentação de resultados. E ela indica o que está efetivamente entrando de caixa na dinheiro na empresa. Normalmente, no fim do ano, a gente vê aí que no terceiro tri, acho que foi no terceiro tri já isso aqui, né? Entrou muito geração de caixa, né? 7,7 bi, mas eles pagaram aqui 3,7 bi de juros. Porque a empresa, os mercados, geralmente vendem muito no fim do ano e vai investindo para fazer estoque ao longo do ano. Então, lá no terceiro, quarto trimestre, acho que no quarto trimestre é mais forte ainda, que vem a geração de caixa. Nos outros trimestres tem consumo de caixa, porque tem pagamento de fornecedor, tem contas a receber, eles não recebem tudo de uma vez. Né? Então, por mais que a gente consiga acompanhar isso na DRE, a gente só vê o dinheiro caindo mesmo lá na DFC. Tá? Então, a gente tem uma projeção aqui para reduzir a alavancagem só em 2025. Né? Então, eles já estão até contando aqui saldo a pagar de aquisições de mercado, também está nessa alavancagem aqui. Né, já foi até bem mais alto, ó. Essa alavancagem 4,4 vezes. Isso daqui é um risco, risco grande. E eles têm um covenant, tá? Covenant, para quem não sabe, é uma exigência que o credor, o dono da dívida, que emprestou o dinheiro para o Açaí, pode exigir judicialmente que a empresa pague agora a dívida, porque superou aqui, ó, 3 vezes, o covenant é 3 vezes. Mas por que não foi provavelmente exigido desses credores, né, o pagamento por parte do Açaí? Porque o Açaí deve ter feito um acordo lá, não, pô, a gente vai desalavancar, a gente está gerando muito caixa, a gente está crescendo, e aí por isso, mas a gente vê que tem um risco sim, tá? É um mercado interessante, mas essa questão da alavancagem assusta um pouquinho. E eles têm um dinheiro em caixa, né? Tem um dinheiro em caixa grande aqui, ó, caixa 2,4, recebíveis também, que é a conta que vai cair, que a gente falou do DFC, e alguns não descontaram, que 5,9 bi. Até alguns vencimentos aí de juros, né? Só que em bilhões. A dívida deles é atrelada a CDI, então CDI em alta acaba que impacta muito. Vou falar um pouquinho de algumas premiações, melhora a operação, enfim. Então eles querem reduzir a dívida, reduzir a alavancagem, gerar maior caixa, continuar a expansão, enfim. É basicamente isso. Então esse foi Açaí, um vídeo bem curtinho aí. Eu acho uma empresa interessante, mas eu esperaria um pouquinho mais, né? Esperar concretizar essa redução de alavancagem. A gente sabe que o mercado não está muito bem, e aí, de repente, eu poderia olhar com mais cautela aí, com mais carinho para investir no Açaí. Forte abraço a todos aí, se vocês tiverem interesse, tem o nosso serviço de investimento e também tem as páginas do Instagram, minha e do Abinael, que é meu parceiro, na descrição do vídeo. Forte abraço.